Boa noite a todos. Eu ainda não dou conta de ficar usando isso aqui, não. Sempre bom estar com os irmãos aqui. Como o Marcelo falou, e nós temos uma grande amizade, as igrejas, né? Pessoalmente mesmo, eu tenho muitos amigos aqui, gente que abençoa a minha vida. Então, uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês, irmãos. Queria compartilhar de forma bem simples, algo que também é simples, mas que há uma complicação provocada por nós mesmos, pelos conceitos que nós criamos a respeito das coisas. Gostaria de falar sobre a maravilhosa diferença, né? Então, toda diferença, ela é bela, mas o nosso medo a torna feia, horrenda, assustadora. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje, e eu queria ler alguns textos com os irmãos para que a gente pudesse refletir a respeito disso. E a primeira, bem curta mesmo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, destravem suas Bíblias aí. Eu já falei que toda vez que eu venho aqui na Calvary eu falo, mas nunca é demais falar, né? Eu sou mineiro de Uberlândia, então se eu cortar as palavras no meio, vocês... Tipo o que eu falei agora, de vez falar vocês, eu falei vocês compreendam, porque o meu dialeto eu não dou conta de perder ele, não. Tá bom? Amém? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui para a gente fazer uma reflexão do que é essa maravilhosa diferença, é algo chamado vocação. E todos nós fomos vocacionados por Deus a fazer algo. E a vocação que Deus deu a mim e a você, ela é essencial para que esse mundo seja abençoado. E talvez o que tem feito com que esse mundo esteja sendo não tão abençoado, e tem feito com que cada opinião, cada questão, ela seja mais acirrada, né, onde as amizades vão sendo colocadas de lado e a opinião vai ficando maior que qualquer outra coisa. Talvez a grande culpada disso tudo é que talvez nós cristãos não estamos cumprindo com a nossa vocação, nem espiritual e, mais ainda, profissional, para o mundo. Então nós vivemos dias onde as pessoas elas estão estudando, elas estão se formando para elas ganharem dinheiro e não para exercer sua vocação perante o mundo. Então é por isso, e eu falei um pouco sobre isso no meio de semana agora, é por isso que a gente tem tido maus advogados, maus médicos, maus prefeitos, maus governadores, maus presidentes, maus tudo. Porque as vocações não têm sido contempladas, mas a ganância de uma autosservidão, né, de uma autossatisfação, de ganhar dinheiro e comprar as coisas, que tem desviado o foco de muita gente daquilo que é abençoar o mundo. E aí tudo que parece diferente disso nos assusta. Então tem muita gente vocacionada, estacionada, porque não está exercendo aquilo que Deus deu para ela. Amém, irmãos? Então a primeira coisa é essa. Há um mês atrás, uma senhora da nossa igreja caiu na cozinha, ela é uma das fundadoras da igreja, ela tem 91 anos, e chamaram o SAMU a levou ao hospital. No hospital fizeram a radiografia da perna dela e constataram nada. Quando tem nada, você vai para casa, não é?
Foi para casa, não conseguia levantar, não conseguia andar, gemia de dor. Passou 2 dias, levaram ela num outro hospital. Aí tiraram uma nova radiografia. Aí o médico chegou no filho dela e falou assim: você fez medicina? Aí ele: não. Você não entende nada de medicina? Ele: não. Então vem cá, você que não sabe nada, faz você o diagnóstico aqui. Aí a radiografia estava com o fêmur dela quebrado. Falou assim: sua mãe precisa ser operada com urgência, sua mãe está correndo risco de morte. Então é isso, irmãos. Um vocacionado enxergou uma coisa que um não vocacionado não enxergou, que é uma coisa básica. Ah, você está julgando? Não, é uma coisa muito básica mesmo. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro e não exercer a vocação que Deus deu para ele. E isso faz toda a diferença quando a gente vai abençoar o mundo, irmãos. E quando a gente vai abençoar a igreja também. O segundo texto que nós vamos ler é Efésios capítulo 4. Versículo 1 ao 6. Amém? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então a primeira coisa que eu falei foi sobre vocação e eu dei uma pincelada, não aprofundei muito. A segunda coisa que os irmãos já devem ter ouvido bastante, isso é uma das coisas mais básicas da igreja, é a respeito de corpo. Então nós somos um corpo, cada um de nós somos membros importantes desse corpo, cada um com a sua função, cada um com a sua vocação. Então nós sabemos, isso é básico, o braço tem a sua vocação, a perna tem a sua vocação, o olho tem a sua vocação, todas as partes do seu corpo têm a sua vocação. E se algumas delas estiver desfuncional, todo o corpo passa a estar desfuncional também, né? E é interessante que quando há um conflito entre membros, o corpo está em risco, né? Então o braço, a não ser que ele esteja desfuncional por uma questão psicológica, por exemplo, ele não fica incomodado com a diferença que ele tem da perna. Amém? Porque ele sabe que a função dele é aquela e a estética dele é aquela, né? Então, primeiro, vocação, e segundo, esse corpo tem uma vocação e cada membro desse corpo tem uma vocação. E o terceiro texto está em Efésios mesmo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 ao 11. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui agora ele está falando o seguinte, né? O poder de Deus que estava oculto nele, que agora é manifestado através da igreja, se manifesta através de variadas formas,
de coisas diferentes, de coisas distintas, de pessoas distintas, de cultura distinta e por aí vai. E aí, irmãos, nós temos um problema que é grave, porque à medida que nós vamos trocando essa multiforme para uma padronização, e a gente tem padronizado tudo dentro da igreja, nós vamos nos distanciando da revelação e nós vamos construindo algo que nos preenche pessoalmente, uma autossatisfação. Por isso que um homem inventou um negócio chamado tijolo, já falei isso aqui uma vez, porque tijolo é fácil de construir com tijolo, ele é quadrado, ele é formatado, né? Você coloca argamassa, você vai colocando um em cima do outro, e é por isso que ele é muito ruim também, porque depois de um tempo você tem que ficar reformando, e reformando, e reformando. Enquanto uma construção de pedra é uma construção que ela vai ficar por muito tempo. Quando eu estive visitando meu irmão no Peru, nós fomos a Cusco, né? E tem uns meninos lá que eles trabalham de guia turístico. E aí eles passavam com a gente nas igrejas lá, né? De 400 anos, de 350 anos, eles batiam na parede assim, da igreja e falavam assim: então, isso aqui foi o espanhol que construiu, fez de tijolo. Isso aqui já foi reformado mais de 10 vezes. Tem terremoto, fica danificado. Tem vento, fica danificado. Então, toda hora isso aqui é restaurado. Aí, caminhando mais um pouco, começa a aparecer algumas construções da época dos Incas, que tem pedra do tamanho de um fusca, embaixo dela tem uma pedra do tamanho de uma mão. E tudo coladinho, tudo de forma simétrica, e fala: ó, isso aqui foi os meus antepassados que fizeram. Nunca foi restaurado, está de pé até hoje. E a palavra de Deus já nos adverte que a construção do reino dele é de pedras vivas, onde cada um de nós é de um formato diferente, de um jeito diferente, de um tipo diferente, e dá trabalho. Por isso que a palavra fala suportar uns aos outros, e não é suportar gente chata, de gente enjoada, mas de suportar de que qualquer peça, não importa o tamanho, não importa o formato, é importante para que a estrutura esteja de pé. Amém, irmãos? Então, se eu tiver alguém do meu lado, né, eu sei que vai ser difícil, mas ele pode me segurar. Se tiver 2, já fica mais fácil. Se tiver 3, eu já não caio. Amém, irmãos? Amém? Então, essa é a questão do suportar. Então, nós somos peças fundamentais na construção do reino, e a diferença que há do irmão do nosso lado é essencial, é fundamental, é vital para isso. Porque se eu tiver alguém que é igual a mim, e igual a mim, e igual a mim, é uma construção de tijolo. E uma construção de tijolo que a Bíblia relata é a Torre de Babel. E essa daí não persistiu, essa daí não ficou de pé, essa daí caiu. Então, irmãos, tem que haver uma perseverança nossa em entender o diferente, entender que o diferente é vital. Então, talvez uma das coisas que o ser humano mais tem medo depois da morte, talvez não, acho que eu tenho quase com uma certeza disso, é do diferente. As religiões surgiram com medo da morte e com medo do diferente, né? O diferente nos incomoda, nos assusta, nos escandaliza, e muitas vezes é o principal motivo das nossas críticas e crises. Eu nunca fui para Veneza, espero um dia ir, mas conheço gente que foi, e é engraçado os comentários. Tem gente que fala assim: é o lugar mais romântico que eu já fui na minha vida. Andar de barco, naqueles canais. Eu já escutei gente falando assim: é um esgoto. Fede, não tem nada de romântico naquele negócio. Então, a beleza que tanto um quanto o outro que me falou a respeito de Veneza tem é baseado numa experiência pessoal, e elas não estão nem um pouco afim de ir além do que aquilo pode proporcionar.
que há uma beleza histórica, há uma beleza arquitetônica, há uma beleza de um povo, há tantas belezas que podem ser enxergadas naquele lugar lá, que as pessoas não se atentam para isso. Por quê? Porque elas se atentam para aquilo que traz a satisfação para a vida delas. É igual alguém, né, na nossa cabeça que é bonito, casando com outra pessoa que é feia. Mas na cabeça da pessoa que casou, ela é linda. Só que a gente fala assim, não é possível que aquele cara conseguiu. Né? Por quê? Porque a gente está enxergando uma estética segundo a nossa perspectiva, e não segundo aquilo que a pessoa está procurando em alguém. E às vezes na nossa vida, inclusive na nossa vida com Deus, a gente está tendo crise, porque Deus está usando alguma coisa diferente para falar conosco, e a gente está travado, porque a gente queria que Deus fizesse do nosso jeito. É por isso que tem umas pregações, irmãos, que é esquisita. Por exemplo, tem gente que prega a respeito de Abraão com Isaac e acha que Abraão leu Gênesis antes de ir lá sacrificar Isaac. Ou que Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de ir lá para a fornalha, leu o livro de Daniel. Porque as pessoas o tempo todo, elas estão pleiteando o seu Isaac de volta, né, e de que Deus as livre da fornalha. Quando, na verdade, Isaac foi sacrificado, mas não foi morto. Amém? E os três foram para a fornalha, mas também não morreram. Ainda que o seu entendimento sobre o acontecimento é de que eles iam estar na eternidade com o Senhor depois daquele evento. Lembra que eles falam? Saiba, rei, que o Senhor pode nos livrar. Pode é muito diferente de vai. Né? Porque tem uns deterministas que falam, não, Deus vai nos livrar. E os caras vão falando como se os caras não estivessem com medo ali, né? Mas não, Deus pode nos livrar. Porque esse é o jeito que a gente quer. Contudo, se Ele não nos livrar, está tudo certo, a gente não tem crise com isso, embora a gente está com medo aqui agora. E mesmo assim a gente não vai se ajoelhar diante da tua estátua. Então os caras estão preparados para quê? Para a morte. Então quando Deus vai usando coisas diferentes na nossa vida, a gente vai ficando incomodado. Porque a gente sempre quer escapar da fornalha e a gente sempre quer o nosso Isaac de volta. Por isso que em vez de amolar a faca, porque Abraão amolou a faca e amolou pensando no filho, né? A gente vai lá e compra uma faca de bolo de aniversário, porque não gasta dinheiro, não faz sujeira, joga fora o que usa. E está tudo certo, porque Deus vai devolver o meu Isaac. Aí não devolve, fica lá o Isaac agonizando e a gente morrendo também. Então a gente precisa se atentar para as coisas de Deus que são diferentes. E Deus sempre vai usar coisas diferentes para nos moldar, irmãos. Porque se a gente não entender o diferente, a gente nunca vai entender que o motivo disso aqui existir é o irmão que está do meu lado. Porque Deus só pediu para que a gente congregasse por causa do irmão. A oração do Pai Nosso é a oração pro irmão. É a oração da casa, da família, né? Que agradece por tudo e que reconhece a comunhão, a unidade. A única coisa que a oração modelo não nos ensina é pedir. Porque nós já ganhamos tudo que nós precisamos. Então Deus sempre usou diferenças para revelar o seu reino e poder. Deus ao longo da história usou coisas, situações e pessoas diferentes para revelar o seu amor aos homens, principalmente na pessoa de Jesus. Jesus é o cara que mais incomodou a cultura onde ele estava inserido. Irmãos, e Jesus é o seguinte, que esse cara crucificou ele por um monte de motivo. Porque Jesus mexeu muito com a cabeça daquele povo. E principalmente com os caras que o crucificou. Então,
eu fiz uma listinha aqui, eu sei que essa listinha não chega perto das coisas que Jesus fez. Como diz lá em João 14:12, as coisas que ele fez, né, nós faríamos iguais e faríamos ainda maiores. Aí eu vou ficando pequenininho, a partir do momento que eu vou vendo as coisas que ele fez aqui. E talvez a gente não faz, não é porque falta fé, é porque falta coragem. Porque para fazer as coisas, irmãos, às vezes a gente tem que mexer no nosso conforto. E mexer no nosso conforto é aceitar o diferente, que tanto nos incomoda. Por isso que a gente prefere a morte, às vezes. Então, por exemplo, quando ele conversou com a mulher samaritana, lá em João 4, aqueles homens lá que andou com ele 3 anos, eles ficaram chocados. Porque esse cara andou 3 anos com Jesus. Aqueles caras, quando Jesus sumia, os caras sabiam que Jesus tinha ido no banheiro. Isso é uma intimidade. E dependendo do tempo que ele demorava, sabia o que ele estava fazendo. Esses caras sentavam, escutavam o próprio Jesus conversando. No entanto, a cultura deles era mais forte que o ensinamento. De modo que eles vão lá para Sicar, eles compram comida, quando eles voltam, eles ficam escandalizados de Jesus estar conversando com uma mulher. E com uma mulher samaritana. Jesus dá 2 cotoveladas, né, numa história só. 3, né? Ele está em Sicar, que é Samaria. Ele está conversando com uma mulher, que era uma coisa incomum para aquela sociedade, que é um homem conversar com uma mulher em público, e ela, ainda por cima, é samaritana. Né? E é engraçado, nos dias de hoje, falar que o cristianismo não tem muito compromisso com a figura da mulher, mas foi o cristianismo a primeira instituição, né, a inserir a mulher nas coisas. E Jesus sempre colocou as mulheres, né, nas suas histórias. Quantas histórias, né? Então isso traz um incômodo, principalmente para aqueles que estavam andando ao lado dele. Isso daqui não trouxe incômodo para um fariseu. Isso aqui não trouxe incômodo para um religioso. Essa história trouxe um incômodo para os 12 que caminhavam com ele. Gente da igreja dele. Gente do pequeno grupo dele. Gente da equipe de trabalho. Falando de fariseu, esses fariseus eles ficavam sempre indo atrás de Jesus, procurando alguma coisa para acusá-lo. E Jesus era irrepreensível. Então Jesus com os pequeninos, ele se fazia do tamanho dos pequeninos. E abraçava e tinha graça e misericórdia e compaixão dos pequenos. Mas quando Jesus via um fariseu, aí ele colocava, né, do tamanho do Deus que ele é. Aí ele falava várias coisas para esses caras. E um dia Jesus curou no sábado. E os caras acharam um motivo para detonar ele. Curou no sábado. Aí Jesus falou, então, mas vocês, né, cai uma ovelha no buraco, vocês salvam no sábado? Salva. Então por que uma pessoa não pode ser salva? O que é mais importante, o sábado ou a vida? Então na vida daquele povo, o sábado, pela sua cultura, por aquilo que aprendeu a vida inteira, o sábado excedia qualquer outra coisa, inclusive a vida. Visitou e frequentemente citava os samaritanos. Então ela foi lá na mulher samaritana em Sicar, e depois, conversando com o fariseu, ele cita a história do homem que foi assaltado à beira do caminho, e que um sacerdote e um levita passaram, né, para o outro lado da rua para não atendê-lo, e quem atendeu foi um samaritano. E ele falando isso para os fariseus. Falando, então, vocês só pensam na igreja, vocês têm que fazer o serviço da igreja. A igreja é algo que, se você não for para a igreja, Deus vai ficar muito chateado, então a gente não tem tempo de cuidar da pessoa que está à beira do caminho. E assim, irmãos, nós vamos matando um monte de gente também, por causa da cultura evangelicalista que vai sendo criada, né, e que nos serve. E os caras ficavam loucos, porque os caras falando assim, não, mas tudo bem, se os caras, você quer falar comigo, pode falar, mas usar os samaritanos
É ofensa demais para mim, né? Depois ele comeu com os cobradores de impostos. Gente, tinha um grupo de pessoas que judeu odiava, samaritano era uma. Depois Jesus vai comer com o cobrador de impostos. E come várias vezes. Com Zaqueu, é a mais conhecida por causa da música. Né? Todo mundo canta a música, sabe quem é Zaqueu, né? E canta errado a história. Porque Zaqueu nunca subiu, né? Para ser encontrado. Ele subiu para espiar o que está acontecendo. E a que eu mais gosto é quando ele está conversando na mesa lá com os cobradores de impostos, e os fariseus vão para a porta da casa ver o que Jesus estava conversando com os pecadores lá, né? E falando, olha lá, primeiro ele fica citando samaritano, agora ele está lá sentado com o cobrador de impostos. Irmãos, é a mesma coisa que eu sei que vocês também estão sentados com o Valdomiro Santiago lá. Porque tem muita gente que vibrou quando ele levou a facada e lamentou porque não morreu. Irmãos, por mais que haja desacordo, e há muito desacordo, eu acho que Deus tem um propósito na vida daquele cara, como tem no propósito da vida de qualquer ser humano. Então eu tenho que estar preparado para sentar na mesa com aquele cara. E aí Jesus conta aquelas parábolas que a gente já conhece, mas que a gente nunca entende, né? Primeiro ele fala da ovelha perdida, e a ovelha perdida se perdeu, e o cara larga as 99, o pastor larga as 99, e largar é uma palavra errada, porque ele guarda as 99, porque senão ele vai ficar atrás de uma o resto da vida, né? Quando ele volta com uma, achei, né? Sumiu 3, aí... Então ele guarda as 99, ele vai atrás da perdida, e ele só encontra a perdida porque a ovelha se faz achar. Quem tem cachorro aqui sabe que o cachorro às vezes foge, o cachorro tem que se fazer achar, ele começa a latir, começa a ficar andando, porque senão ele não é encontrado. E aí ele conta essa parábola esquisita, e depois ele conta uma mais esquisita ainda, que é a mulher da dracma perdida, né? Que a mulher faz uma festa maravilhosa por causa de uma moeda que ela achou na casa. E eu vejo umas moedas na rua de vez em quando, não vale a minha coluna baixar para pegar ela. Né? E aí, né, você fica pensando, gente, mas que história louca, né? E a moeda não se faz achar como a ovelha. Porque se a moeda não grita, a moeda não anda, a moeda vai ficar para sempre lá se não arrumar a casa. Aí depois conta a história dos 2 filhos pródigos, né? Um mais perdido que o outro. E aí eu falo, então, ó, a ovelha perdida está aqui comigo, ó, estão se fazendo achar. E a gente tem que estar preparado, porque está cheio de ovelha perdida se fazendo achar, e a gente quer que elas vá para o inferno. Porque elas são estúpidas demais para o nosso conceito de tudo. De evangelho, de sociedade. Imagina o Lula, irmãos. Sentado com o Lula. Vale a pena? Vale. Por mais que metade da população brasileira queira matar ele, cortando os dedos tudo, para ele ficar com nenhum. Picadinho. Só que isso é a dureza do evangelho, irmãos. É que o nosso coração tem que estar convertido ao nosso irmão, seja ele quem for. Amém? Vixe. Depois ele vai lá nos fariseus e fala, e vocês são a dracma perdida, que vocês estão perdidos, mas vocês não sabem que vocês estão perdidos. Igual o filho que saiu e reconheceu que estava perdido e voltou para o pai. E o outro lá, que é uma novela, né, irmãos? Até hoje nós não sabemos. Até hoje nós não sabemos se o filho mais velho entrou na casa para festejar com o irmão ou não. Acabou a história sem nós saber. Meu filho estava perdido, foi achado. Estava morto, e agora vive. Acabou a história, filho. E o irmão mais velho? Talvez Deus está querendo fazer com que a gente coloque o final nisso daí.
E aí, a gente vai se alegar com os nossos irmãos, apesar da diferença deles? Então, Jesus usou um samaritano, ou os samaritanos, para falar um monte de histórias, depois sentou com cobradores de impostos, e aí, para colocar uma cereja no bolo, ele honra a fé de um romano. E essa daí, ele pegou pesado. Porque o romano era o cara que escravizava, era a figura do povo que escravizou os judeus, que invadiu a sua terra, que tomou suas propriedades, que tirou a sua liberdade, e que ainda cobrava 20% de imposto. Eu queria viver em Roma nessa época, irmãos, porque 20% de imposto para nós hoje seria maravilhoso, né? O governo hoje cobra mais que os romanos cobravam, né? E aí Jesus vai lá, aqui é tanto de gente em volta, o centurião fala, olha, tem um servo, está doente. Jesus, beleza, vamos lá. Não, preciso de ir lá, não, eu sei como é que é dar ordem. Se eu falo para um, vem, ele vem, se eu falo para outro, vai, ele vai, e eu sei que se você falar uma só palavra, meu servo será curado. Aí Jesus olha para os judeus tudo em volta, para os fariseus e fala, ó, eu sei que vocês se acham muito, mas eu não vi fé igual desse cara aqui em nenhum lugar dessa terra. Então, romano, impuro, incircunciso, herege, vá, que a tua fé salvou teu servo. Vai em paz. Depois ele vai dentro da igreja e condena o comércio, que é algo que já era cultural dentro do templo. E para terminar, ele escolhe 12 caras que eu jamais escolheria para o meu time de futebol. 12 caras, que é 12 pedras, filho. Buchuda, pontuda, redonda. Nenhum ali era tijolo, velho. E Jesus vai até o fim com esses caras, até com Judas. Aí depois que ele morre, aí ele ressuscita, fica 40 dias com eles. Aí lá em Atos 1, pertinho da ascensão dele, né? De vez de Jesus abraçar os caras e falar assim, estamos juntos, hein? Não, Jesus antes de ir embora, dá uma bronca nos caras, porque eles estavam pensando só em Israel. Só em Jerusalém. É nesse tempo que Jerusalém vai ser restaurada. Não, meu filho, é para os confins da terra. Põe isso na cabeça. E aí eles colocam isso na cabeça. Pouco tempo depois, lá no capítulo 2 de Atos, tem um lugar chamado Pórtico de Salomão, que era um lugar onde as pessoas ficavam pedindo esmola, mendigando. E esse pórtico, em 3 capítulos, em apenas 3 capítulos, passa a ser um lugar de desolação para um lugar de cura, para um lugar de salvação, porque os discípulos começam a realizar maravilhas nesse lugar. E aí a nossa formatação religiosa impede a gente de encontrar na nossa cidade aonde está o Pórtico de Salomão daqui. Aonde a gente mendigando, aonde a gente pedindo cura, aonde a gente clamando, que a gente não está enxergando, porque o Evangelho é transformar esses lugares. Porque esse lugar aqui, irmãos, é mesa. E mesa a gente senta para comer e para se relacionar, dentro de uma casa. Mas ninguém fica o resto da vida sentado numa mesa. Então, irmãos, a contracultura sempre foi uma marca registrada não somente da fé cristã, mas da própria ação de Deus no mundo. Deus sempre vai contra a cultura, Deus sempre vai contra a nossa cultura, porque Deus sempre quer nos moldar. Porque Deus quer nos lembrar o tempo todo que nós somos pedra e não tijolo. Amém, irmãos? Tijolo, quando o tijolo é quebrado, o tijolo está quebrado lá, isso é para quê, irmãos? Para você jogar na caçamba. Mas toda pedra é aproveitada.
Se Deus nos desse a oportunidade, irmãos, de criar algo, né, com certeza a gente criaria aberrações. Já pensou se Deus... Eu gosto do Todo-Poderoso, eu gosto dos dois do filme, mas o primeiro eu gosto demais. Porque ele, tendo o poder de Deus, ele rebenta um monte de coisa, né? Ele puxa a lua para conquistar a mulher dele lá e provoca maremoto num monte de lugar no mundo. Todo mundo ganha na Mega Sena lá, né? E aí vai fazendo um monte de coisa a seu benefício e vai zoando a vida de todo mundo, né? Tem um outro filme que eu gosto muito, fala muito sobre ter o poder das coisas e como o poder, se nós tivéssemos o poder para fazer o que a gente quisesse, a gente zoaria a vida de todo mundo a nosso benefício, que é acho que é clique que chama, do controle remoto. O cara arrebenta todo mundo por causa das suas vontades. Já pensou se Deus desse o poder para nós? De Deus. Quantas aberrações nós faríamos? Coisas assustadoras e coisas diferentes que a gente quer distância. Coisas que nos assustariam, né? Mas a gente criaria porque beneficiasse. Então imagina a gente criando uma árvore. O Paulo Júnior fala isso, né? Pastor Paulo Júnior. Se eu pudesse criar uma árvore, e você também, com certeza nós criaríamos uma árvore que daria um tipo de fruta. E essa fruta dá para fazer doce, caldo, suco, remédio. A gente usa para tudo. A folha ia ser medicinal, a casca da folha também. Ela ia produzir tudo. Porque é o quê? Mais fácil. Mas a árvore, irmãos, até ficaria bonitinho. Agora, se a gente fosse criar um animal, irmãos, nosso animal ia ter pata, asa, bico, teta, pelo, dente, pena, focinho, escama, ele ia voar, ele ia nadar, ele ia pastar e ele ia vigiar a nossa casa a noite toda. Ele ia dar leite, ele ia dar ovo, ele ia dar carne, ele ia dar lã para fazer roupa, ele ia fazer couro para construir utensílios. Monta na sua cabeça um bicho desse. A gente provavelmente ia criar um cônjuge que fosse exatamente igual a nós. Imagina um Gustavo, versão feminina. Aí os caras ficam falando assim, casamento é difícil. É isso mesmo, filho. Igual tudo que Deus dá para nós. Porque faz parte do quê? De uma construção. Por isso que casamento é tão usado para falar de igreja. Porque é a expressão da igreja mesmo. É difícil mesmo. Tem desafio mesmo. Mas no final, todas as coisas são superadas porque há amor. E porque as diferenças, elas são superadas. Casamento, na verdade, é um espelho, né? Tudo que você não sabe a seu respeito, o outro vai começar a revelar, né? Isso é chato, hein, velho? Ninguém nunca falou isso para mim, não, agora eu estou falando. Isso é muito chato. Você fala alto. Então, irmãos, quando a gente tiver com crise, né? Quando a gente tiver com crise, tem uns lugares legais para a gente visitar, com crise de aceitar o diferente, né? Você pode ir numa feira, você vê a variedade de tipo, de cor, de cheiro da criação de Deus. Fruta azeda, fruta doce, fruta grande, fruta pequena. É maravilhoso, irmãos. E a gente é capaz de ver o que Deus criou nessa região. Há coisas que Deus criou em outras regiões, e se a gente for ver tudo que Deus criou, é coisa demais. A gente visitar um aquário, que não chega nem perto do que é um oceano, mas já nos dá uma dimensão da multiforma da criação de Deus.
Deus criou coisas perfeitas e coisas diferentes. Graças a Deus nós somos diferentes uns dos outros, porque assim o corpo pode desenvolver a sua função, irmãos, e a sua vocação. Amém? Então, quando a gente estiver com crise, vamos no lugar desse, irmãos. Deus fez a diferença para nos abençoar, amém? Todas as pessoas têm a sua função no reino. Deus quer usar um bagre. Já viu a expressão bagre ensaboado? Então, irmãos, ele faz parte da construção. E bagre, né? Quem pesca aí deve saber. Bagre é calmo, né? Ou então lambari. Tem lambari dentro da igreja também, que é frenético. Dá uma preguiça. Mas tem que ter. Amém, irmãos? Então, quando você vê uma construção de pedra, seja abençoado, seja edificado com essa visão, porque é a visão da igreja. Todos nós somos importantes nessa construção. Eu queria orar por isso, agora, para que Deus nos dê força, porque isso não é fácil. Isso não é fácil para ninguém, nunca vai ser. Nosso coração tem que estar convertido e convencido o tempo todo disso. Esses dias eu fui dar aula para os adolescentes lá na Batista. Aliás, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vim lá de Minas, eu vim da igreja do pastor Paulo Júnior, que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem. E eu era pastor de uma das igrejas lá, que é a igreja que o Ariovaldo, que pregou aqui semana passada, pastoreia. Irmãos, eu ia de chinelo e bermuda pregar. Nossa, era bom demais, velho. Era muito bom. Eu tinha cabelo ainda, não era calvo, que agora eu sou calvinista, né? Irmãos, aí o Ed vem aqui, me liga, fala assim, você não quer vir aqui para Batista, não? Irmãos, todos os preconceitos que tinha na minha cabeça vieram à tona. E o primeiro deles foi eu deixar de pregar de bermuda. Eu deixei mesmo. Porque era uma coisa muito diferente. Era uma coisa que eu nunca tinha vivido. E outra, eu ia sair de uma estrutura leve, de uma estrutura tranquila, para uma estrutura histórica, aonde existem algumas coisas que são ditadas pela tradição. Irmãos, eu fui orar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem coisa que a gente não pode orar. Fica a dica. Foi aquele menino rico lá falar com Jesus, falou assim, e aí, Jesus, o que eu preciso para ter a vida eterna? Falei assim, segue os mandamentos. Hoje, irmão, se eu tivesse lido a história, eu falava assim, beleza, valeu, Jesus, eu ia embora. Porque ele seguia os mandamentos. Aí ele falou assim, não, essas coisas eu faço. Tem mais alguma coisa? Tem, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele... Então, eu sabia que não podia orar. Então, o Edwin falou assim, você topa orar? Eu falei assim, topo. Eu não orei mesmo. Porque eu achei que ele ia esquecer. Depois ele ligou de novo, falou assim, você orou? Aí veio o Gustavo vestido de Satanás aqui do lado, falou assim, fala que você orou. Né? Aí eu falei assim, não orei ainda não, velho. Ele falou assim, ora, velho. Depois, ele me ligou uma terceira vez, ele falou assim, estou aqui na praia, em Maceió, desse jeito, orando por você, e Deus está falando para você vir aqui, porque você precisa de algo novo na sua vida. Eu falei assim, eu vou orar, Edwin, eu não estou tentando não orar, mas eu vou orar. E aí eu orei, e 20 dias depois eu estava aqui. Né? Irmãos, é uma bênção a minha vida aqui em Campo Mourão, minha vida na Batista, e é uma coisa totalmente diferente que eu tinha planejado para minha vida. Se eu vou ficar aqui o resto da vida, eu não sei. Eu só sei que eu morei em Assunção, sei que eu morei em Paranaguá, sei que eu morei em Ponta Porã, sei que morei um pouco em Lima,
Eu só sei que cada lugar que Deus está me levando, a única bagagem que eu levo é meu caixão. Porque aonde eu morrer, eu tenho onde ser enterrado. E lugar para cair morto, eu tenho um monte agora. Então, irmãos, o diferente nos abençoa, por mais que nos assusta. Se eu falar para vocês que ir para a Batista não me assustava, eu estou mentindo, porque me assusta até hoje. Pensar que eu estou lá, e que eu estou aqui no Paraná. Mas, irmãos, não há nada melhor do que viver a vontade de Deus, do que se deixar ser levado pela sua vontade. E a vontade dele, às vezes, faz a gente ter que encarar o que é diferente, o que nos assusta.